Hoje eu quero compartilhar com você sobre a graça como o fruto do amor de Deus. A Bíblia é muito clara e ela nos revela quanto à nossa atitude e indiferença para com Deus. Os textos sagrados revelam isso. Nós estamos cheios de problemas. Nós temos muitas ações que são feitas pelos homens e por nós mesmos que ofendem o caráter de Deus, ofendem a Deus diretamente. E mesmo diante dessas ofensas, quando nós estamos totalmente separados de Deus, Ele toma uma ação que é maravilhosa, é espantosa. Ele é um ser tão grande, com todo esse universo debaixo do seu poder. Ele olha para a terra e nos vê aqui e se move de compaixão. E a Bíblia revela, sim, essa atitude divina em direção ao homem. Nisto consiste o amor de Deus, ou seja, olha como a Bíblia está revelando esse ser soberano. Ele diz, nesta atitude divina, consiste o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e não é só nos amou e disse, coitados, eles estão todos perdidos, como muitas vezes nós fazemos. Que pena que aconteceu isso, mas nós não oferecemos nada. Que pena que você está passando por isso, mas nós nos sentimos insuficientes, nós nos sentimos pequenos, incapazes de operar qualquer coisa para trazer um alívio, um benefício a alguém. Mas a Bíblia diz que Deus não parou aí. Está escrito que nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa revelação você vai encontrar em 1 João capítulo 4, versículo 10. Nessa dimensão de graça nós podemos verificar que foi Deus que iniciou todo o processo de salvação. Nada partiu de mim, não partiu de você e de nenhum outro homem nesta terra. Deus mesmo nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia diz, nisso consistiu o amor de Deus, que Ele nos enviou o seu Filho, que Ele nos deu o seu Filho, que Ele fez alguma coisa com nós. Ele pôs o seu próprio amor em espírito em meu coração e no seu coração. Foi Deus então que veio até o homem. Ele veio pela pessoa do Filho e expressou esse amor de maneira tal que foge a nossa capacidade humana de entender. Alguém que se deu da forma como Jesus deu. Ele humilhou-se, ele esvaziou-se de si para que em tudo a vontade do Pai fosse revelada nele em benefício de toda a humanidade. Esta ação divina parece muito simples, não é? Recitar um texto bíblico é tão simples, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, parece-me que tudo é tão simples, parece que tudo foi automático. Mas quando nós paramos e meditamos e vamos a fundo na revelação bíblica, nós encontramos algo muito maior, muito mais sublime, muito mais poderoso. Não é tão simples assim. A Bíblia nos diz que lá no início, quando Adão e Eva pecaram, comeram daquele fruto que Deus disse para não comer. A Bíblia diz que
eles morreram espiritualmente, ou seja, o Espírito de Deus foi retirado deles, mas aquele espaço não ficou vazio, foi preenchido agora com a morte. O Espírito da morte entrou no homem. E a Bíblia diz que não ficou somente em Adão, e não só ficou somente em Eva, mas ele foi multiplicado pelo nascimento de outros homens que agora não foram gerados segundo a imagem de Deus e a própria semelhança dele, mas segundo a imagem do próprio homem. Porque está escrito isso em Gênesis no capítulo 5, que Adão gerou 7 à sua própria imagem. Ou seja, teve seus filhos à sua própria imagem. Seus filhos geraram a própria imagem de Adão, que por consequente estava nos filhos, e os filhos para os netos, e assim por diante. Toda a terra foi povoada por pessoas que nasceram no pecado, nasceram na morte. Por isso que o salmista disse: eu fui gerado na morte. Por isso que nós precisamos entender que graça vai muito mais além disso, e ela é totalmente a revelação e a manifestação do amor de Deus para conosco. A Bíblia diz que a morte passou para todos os homens. Por que que Paulo, quando está explicando e revelando como que aconteceu isto, e vem na cadeia, né, humana de procriação, por que que Paulo diz e a morte passou para todos os homens? Porque ele observou um fato, que todos estavam tendo as mesmas manifestações, todos exibiam os mesmos problemas. Não importa se você é japonês, se você é chinês, se você é brasileiro, americano. Se você for e examinar os homens como um todo, você vai ver que os comportamentos são idênticos. As manifestações malignas são as mesmas. Por quê? Porque nesta dimensão de nossa carne não habita bem nenhum. E quando nós falamos em perdão de pecados, a ideia fica muito vaga. Se entendermos que a desobediência gerou o pecado, ou seja, gerou uma comunhão, ou seja, uma união da morte com o espírito do homem. E então, essa morte passa a todos os homens. Isso me diz e me mostra pela revelação bíblica, e se nós formos nos aprofundar nos textos bíblicos, você vai encontrar esta dimensão de visão, que o pecado foi uma união com a criatura. Está lá no livro de Romanos, capítulo 1. Você vai encontrar essas particularidades, você vai ver Paulo explicando que o pecado, o espírito da morte e o espírito do homem, foi gerado nele um corpo. E a Bíblia chama isso de corpo do pecado. Então, esses espíritos agora que habitam em nossa carne nos levam a ofensas a Deus. Não somente a Deus, mas também contra os próprios homens. Desonrando seus corpos entre si, assim que a palavra de Deus nos fala. Em Romanos capítulo 1, 25. Esta ligação foi efetuada quando houve a desobediência do primeiro Adão. Agora, se eu e você pararmos e formos pensar, nós vamos entender o seguinte: nem eu, nem você, nenhuma pessoa dessa terra pecou à semelhança de Adão. Veja bem, ninguém foi lá e tocou no fruto e comeu do fruto. Então, nós não estamos em desobediência por causa disto. Nós não tivemos a possibilidade de escolher, como eles tiveram, de comer ou não comer. Então isso nos faz refletir que o pecado não é somente uma ação que eu faço contrária a Deus. Se assim fosse, então nós não teríamos sido culpados. Nós, a partir de Adão e Eva, todos os seres humanos seriam diferentes, porque eles não receberiam em si a punição do seu erro. Nós seríamos culpados na mesma dimensão, nós não teríamos essa natureza dentro de nós. Mas quando nós pensamos que o pecado foi unir-se a trevas, unir-se à criatura e separando-nos do Criador, aí sim,
nós vemos um domínio da morte. Nós vemos que ela nos faz ofender a Deus e sair dos seus propósitos. Então, ligados ao espírito do diabo, é o que está acontecendo com as pessoas que estão nesse mundo. Estão cheias desse espírito maligno. E elas vão fazendo as coisas que vocês veem. Elas vão instituindo leis, elas vão instituindo regras, elas vão instituindo coisas, elas vão fazendo, vão construindo, vão destruindo, compram, vendem-se, dão em casamento, recebem-se em casamento, bebem, fazem tudo. Por quê? Porque estão unidos à morte. E a única maneira de nos livrar disso é recebendo vida e vida em abundância. Ligados ao espírito do diabo, todas essas ofensas. Isso se chama idolatria, ou seja, servir a um outro Deus. Mas nós somos de Cristo. E Cristo nos levou ao Pai na pessoa de Jesus Cristo. Amém.